Então agora a gente vai prosseguir estabelecendo como a gente pode ver um teste de hipótese como sendo um problema de decisão. Então, em primeiro lugar, quais são as nossas alternativas em um teste de hipótese? Elas são 0 ou 1, né? Onde a gente interpreta 0 como não rejeitando uma hipótese nula e 1 como sendo rejeitando a hipótese nula. E a nossa hipótese nula, quer dizer, a hipótese que a gente está querendo testar, ela vai ser alguma coisa do tipo, a gente chama ela de H0, ela vai ser alguma coisa do tipo θ pertence a uma região do espaço paramétrico, onde para os nossos fins essa região pode ser arbitrária. Então a gente está testando se o θ pertence a uma certa região ou se ele não pertence a uma certa região. Em particular, algumas regiões importantes são, por exemplo, θ maior igual a uma determinada constante, θ menor igual a uma certa constante, ou θ igual a uma constante. E as nossas regras de decisão, portanto, elas são simplesmente regras de decisão que para cada amostra observada, elas decidem se essa amostra nos traz evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula ou se ela não nos traz evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. E então, com esses elementos, agora a gente tem que decidir uma função de utilidade e com isso achar, portanto, o teste de hipótese ótimo. Uma regra de decisão, né, uma utilidade que é frequentemente utilizada é a regra de decisão 01C. E o que essa regra de decisão 01C significa? Essa função de utilidade 01C significa? A gente pode ver que existem essencialmente 4 coisas que podem acontecer. Uma delas é a gente não rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. A outra é a gente não rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa. A outra opção é a gente rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. E por último, a gente pode rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa. Em primeiro lugar, tem 2 decisões, digamos assim, corretas que a gente pode observar, que é quando a gente não rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira e a gente rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Então, a utilidade que a gente vai dar aqui é a maior utilidade nessa tabela e a utilidade 0 quando a gente toma uma decisão correta. Então, vocês podem ver que na diagonal principal aqui, a gente colocou a utilidade 0. E daí, tem uma opção que recebe o valor menos 1, e é quando a gente não rejeita a hipótese nula, quando a hipótese nula é falsa. Então, essa a gente colocou o valor fixo menos 1. E essa aqui, ela tem a ver com o que a gente chama de erro tipo 2, né? Quando a gente não rejeita a hipótese nula, quando a hipótese nula é falsa. Então, quando a gente comete um erro tipo 2, a gente está dizendo que a nossa utilidade é menos 1. E daí, por último, a gente tem a hipótese em que a gente rejeita a hipótese nula, quando a hipótese nula é verdadeira, que é o que a gente geralmente chama de erro tipo 1. A gente colocou aqui a utilidade menos C para ela. Então, o que representa o menos C? O menos C, no final das contas, é justamente o quão mais grave é o erro tipo 1 em relação ao erro tipo 2. Então, quanto maior o valor de C, mais grave vai ser o erro tipo 1 em relação ao erro tipo 2 que a gente fixou como sendo menos 1, a utilidade dele. Então, essa é a interpretação que a gente tem aqui nessa tabela. E os valores de menos C e menos 1, eles vão justamente balancear a relação entre o erro tipo 1 e o erro tipo 2, o quão mais grave um é em relação ao outro, para nos dar o teste de hipótese ótimo. E no próximo vídeo, a gente vai discutir justamente para essa utilidade qual é o teste de hipótese ótimo que a gente obtém e assim formaliza um teste de hipótese bayesiano.